Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Excelente noite. Vamos então para mais uma aula de auditoria para o nosso queridíssimo exame de suficiência do CFC. Para quem não me conhece, eu sou o professor Guilherme Santana, ministro de diversos cursos de auditoria aqui na casa, inclusive o curso para o exame de suficiência do CFC, né? Você que está na luta aí vai conseguir passar por ela sem dúvida nenhuma para jogar para o espaço aquela estatística ridícula, né, de aprovação, de em torno de 30% de aprovação apenas. Você que está aí, eu tenho certeza que vai jogar essa estatística, como eu falei, esdrúxula, para longe, beleza? Então, como eu disse, eu sou o professor Guilherme, ministro cursos aqui junto com o Tony Van Carvalho, meu grande parceiro, para quem eu aproveito para mandar um abraço. Galera, a gente teve, não tem tanto tempo assim, um evento aqui para o CFC chamado Overdose de Questões CFC, né? Nessa ocasião, eu trabalhei praticamente, assim, não temos tantas edições com a Consulplan, né? Começou em 2018. Então, as questões de auditoria do exame da Consulplan são poucas. A gente trabalhou todas ou praticamente todas nesse evento de overdose de questões. Nesse evento de overdose de questões, trabalhamos também outras questões da Consulplan,
de auditoria, né, que eu julguei que fossem aplicáveis para o seu certame. Hoje, o que a gente vai fazer? Hoje vai ser mais um evento aqui focado em questões e eu estou trazendo questões do exame do CFC do CNAE, né, Exame de Qualificação Técnica Geral do CNAE. Agora, é óbvio que lá no CNAE tem umas coisinhas que são muito específicas, algumas normas extravagantes que eles cobram. Então, eu só peguei as questões do CNAE mais recentes que tem o jeitão das questões do exame do CFC, né? Então, já que não temos que trabalhar aí com aproximações, com uma certa inteligência, já que o nosso universo de questões de auditoria da Consulplan não é tão amplo assim, vamos buscar aí um exame correlato, e o CNAE CFC é altamente correlato, fazendo aquele filtro, tirando aquelas coisas mais esquisitas e mais extravagantes. Tá legal? Então, meus amigos, vamos começar essa análise de questões aqui para o exame do CFC. Quem quiser trocar ideia conosco, mandar um oi, tirar qualquer dúvida desse ou de qualquer outro evento nosso aqui e quiser nos seguir lá no Instagram, tá aqui, @Prof. Guilherme Santana, tá legal? Então, sem mais delongas, vamos começar aí a análise das nossas questões selecionadas. Primeira delas, o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com a estrutura aplicável. Em relação a esse assunto, julgo os itens abaixo, né? Eu gosto já que a gente está treinando aqui, eu gosto de aprender com o enunciado das questões. Olha que coisa linda, objetivo geral, né, da auditoria, o quê? Aumentar o grau de confiança nas demonstrações. Como é que a auditoria consegue isso? Quando o auditor expressa uma opinião, tá? Que vai dizer se as demonstrações foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, de acordo ou em conformidade com a estrutura aplicável. Beleza? Então, ele quer que a gente julgue as questões acerca desse assunto. Primeiro item, a auditoria conduzida em conformidade com as normas e exigências éticas relevantes dá condições ao auditor para formar a sua opinião. Ora, meus amigos, aqui você nem precisava conhecer os meandros lá da NBCTA 200, né, que é a nossa norma-mãe, que trata desse assunto. Essa questão está de forma aí, usando o bom senso, você que já vem trabalhando com auditoria, está muito tranquila da gente entender que está correta. Mas eu falo para vocês que, além disso, a NBCTA 200 traz previsão expressa para isso aqui. 2. As demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as da entidade, elaboradas pela sua administração, com supervisão geral dos responsáveis pela governança. Mais uma certíssima. Olha quantas informações bacanas a gente tem aqui. Primeiro, essa não é tão bacana porque é óbvia, né? Nos parece bem óbvia. As demonstrações sujeitas à auditoria são as da entidade. A entidade é o cliente da auditoria. É quem está se sujeitando à auditoria feita pela firma ou pelo auditor. Tá bom? Outra informação importante desse item 2, quem elabora e apresenta as demonstrações contábeis, é claro que, mais uma vez, é a entidade. Agora, quem na entidade? O que eu chamo do corpo diretivo, né? A administração, com a supervisão dos responsáveis pela governança. Então, essas são as informações importantes aqui nesse item 2. No item 1, só para eu comentar um pouquinho mais, ora, se o objetivo geral da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações, e como vimos no próprio enunciado, isso é conseguido por meio da expressão de uma opinião pelo auditor, que vai dizer se as demonstrações foram elaboradas ou não, de acordo com a estrutura aplicável. Porra, basta um mínimo de interpretação para você entender que a auditoria vai dar condições ao auditor de formar a sua opinião, né? Por quê? Para formar a sua opinião, o auditor precisa de provas, ele precisa de um conjunto probatório. Ou, em outras palavras, ele precisa de informações que fundamentam a sua opinião. Como é o nome dessas informações? Você sabe, né? São as chamadas evidências. As evidências, elas são conseguidas principal, mas não exclusivamente, por meio da aplicação dos testes e procedimentos de auditoria. Então, é claro que a auditoria conduzida em conformidade com as normas, e o que vai gerar aplicação de testes, o que vai gerar coleta de evidências, dentre outras coisas, vai dar condições ao auditor de formar a sua opinião.
3. A auditoria das demonstrações conduzida com base na premissa. Premissa é um conceito importante que eu vou falar mais dele aqui. Na premissa de que a administração tem conhecimento de certas responsabilidades, exime os auditores independentes desses assuntos. Vamos seguir. Quando comunicados na carta de representações. Podem surgir situações em que a administração não esteve presente no período mencionado no relatório. Neste caso, a administração está desobrigada de comunicar as representações aos auditores por desconhecimento dos assuntos. Olha só, a gente tem que ser inteligente mais uma vez, né? Um item gigante aí sob análise que você consegue descartá-lo logo nas primeiras 3 ou 4 linhas. Galera, pegando o gancho no que eu falei sobre o item 2, quando a norma diz que as demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as da entidade, né, e ela fala que essas demonstrações são elaboradas pela administração e responsáveis pela governança, na sequência ela nos dá uma informação importantíssima. Essa auditoria das demonstrações não exime, em hipótese alguma, de nenhuma responsabilidade quem? Os responsáveis pela governança e a administração, né? A lógica por trás disso aqui é amanhã ou depois chega lá um CEO de uma empresa cujas demonstrações contábeis ficaram aí provadas que estavam maquiadas com problemas, aí vem esse cara numa eventual entrevista, né? Uma conferência de imprensa, alguma coisa, e vai falar, olha, eu tô fora, eu não tenho responsabilidade não, porque as minhas demonstrações foram auditadas pela empresa XPTO. Então isso não existe. Só com esse conhecimento você consegue entender que a auditoria não vai eximir, tá, dessas responsabilidades ou de nenhuma responsabilidade quem? A administração e nem tampouco os responsáveis pela governança, beleza? O resto é um lero-lero aí que você... Lero-lero não, é até importante, mas, cara, para matar a questão a gente tem que se ligar no cerne fundamental aqui. Então o item 3 está errado. Só para falar um pouquinho, já que eu destaquei o item premissa, a NBCTA 200, ela tem lá no item 13 aquelas definições famosíssimas, né? E são cobradas em prova a dar com pau. Uma dessas definições é justamente chamada de premissa. O nome não tem muito a ver com a definição propriamente dita. Na verdade, a premissa, o que importa para a gente em prova é saber que essa definição, ela vai determinar ou elencar quais são as responsabilidades da administração e dos responsáveis pela governança. Quer entender por quê? Porque a norma fala assim, a auditoria é conduzida com base na premissa de que a administração e os responsáveis pela governança têm conhecimento de suas responsabilidades. Suas responsabilidades são essas, e é aqui que para a prova a gente precisa conhecer, né? Então, quais são as responsabilidades aí da administração e dos responsáveis pela governança? Elaborar e apresentar as demonstrações contábeis, estabelecer e mesmo manter os controles internos, né? Em terceiro lugar, fornecer acesso ao auditor nos mais diversos níveis que o auditor necessite para executar o seu trabalho, para obter evidência apropriada e suficiente que vai, lá na frente ou ao longo do trabalho, fundamentar a sua opinião. Tá massa? Então, beleza. Então, cuidado com esse conceito de premissa para provas. Na verdade, o que a gente tem que entender são as responsabilidades do corpo diretivo lá da entidade, da administração dos responsáveis pela governança. Então, a 3 está errado. 4. Como base para a opinião do auditor, as normas brasileiras de contabilidade técnicas de auditoria exigem que ele obtenha segurança razoável de que as demonstrações como um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro. Olha que coisa linda. Na verdade, esse item 4 aqui, ele aparece algumas vezes na NBCTA 200, mas ele aparece no famoso item 11, né, que é o que traz os objetivos gerais do auditor independente. Se o objetivo geral da auditoria, propriamente dita, era aumentar o grau de confiança nas demonstrações por parte dos usuários, o objetivo do auditor, o objetivo geral do auditor, que está totalmente alinhado ao objetivo da auditoria, diz que cabe ao auditor obter segurança razoável, sempre razoável, atenção a essa expressão, tá? Obter segurança razoável justamente de que as demonstrações estão livres de distorção relevante, sejam causadas por fraude, sejam causadas por erro. Então, o item 4 está certíssimo. Assim, ficamos com... A gente só eliminou 3, né? Letra B de bola. 1, 2 e 4 é o nosso gabarito. Vamos adiante. Olha aí, ó. Outra questão que exige conhecimento do item 13...
da NBC-TA 200, a norma mãe da auditoria independente, tá? Ele vai querer que a gente diga qual que é a incorreta. Letra A, julgamento profissional é a aplicação de treinamento, conhecimento e experiência dentro do contexto fornecido pelas normas de auditoria, contábeis e éticas ao longo de quê? Ao longo da tomada de decisões informadas a respeito dos cursos apropriados e nas circunstâncias que aparecem ali ao longo do trabalho de auditoria. Perfeito! Esse é exatamente o conceito de julgamento profissional. O chamado julgamento profissional, em conjunto com o ceticismo profissional, é o que a gente chama, para fins didáticos, das características inerentes do auditor, né? Então, o julgamento você tem que raciocinar o seguinte: dado que em auditoria o auditor ele só trabalha no contexto da segurança ou da asseguração razoável, né? É muito difícil que as coisas sejam preto no branco, que logo quando ele olha uma coisa ou quando ele avalia uma evidência, ele já consegue concluir alguma coisa a respeito assim de pronto, não, né? Pelo contrário, o auditor geralmente ele está naquela zona cinzenta, ele tem que, no seu processo de tomada de decisões, exercer o tempo inteiro no planejamento, na execução, ao longo de toda a auditoria, o chamado julgamento profissional, tá? E o julgamento profissional, ele reúne aí, por exemplo, toda a experiência que o auditor tem, todo o treinamento que o auditor já teve e o conhecimento prévio dele, propriamente dito, com auditoria ou com outras áreas do conhecimento correlatas com aquele trabalho ali que ele está executando. Então está perfeito o julgamento profissional. A letra B fala da outra característica inerente, né? O ceticismo, que é o quê? Olha o nome, ceticismo. O auditor tem que ser cético. O auditor ele tem que partir da premissa que no seu trabalho ali de auditoria, a priori, ele vai considerar que pode haver distorções. Ele nunca pode chegar, do contrário, achando que o seu objeto de análise não contém distorções e daí ele vai procurá-las. Não, ele tem que já chegar com o pé atrás, ele tem que pisar em ovos. Isso é a ideia geral. Agora, a norma diz que o ceticismo é a postura que inclui uma mente alerta e questionadora a possíveis distorções, tá? Ou a condições que possam indicar possíveis distorções. O ceticismo também inclui uma avaliação crítica das evidências obtidas, ou seja, de repente não é com a primeira nem com a segunda evidência que eu pego que eu, auditor, já vou aceitá-la como verdade. Não, eu tenho que raciocinar sobre aquilo e tenho que fazer uma avaliação crítica. Então, tá perfeito a B. Postura, que inclui uma mente questionadora e alerta para condições que possam indicar possível distorção, seja por fraude, seja por erro. E ainda uma avaliação crítica das evidências. Mais certo que isso, só 2 disso. C, asseguração razoável. Olha como eu falei que essa expressão era importante. É, no contexto de auditoria, um nível baixo, mas não absoluto de segurança. Meu Deus do céu, que cagada que ele fez aqui, né? Olha o que precisaria para ficar correto. É um nível alto, mas não absoluto de segurança, tá? Olha aqui para mim. Mais do que fundamental você saber o que significa asseguração razoável. Então, anota aí. Primeiro ponto, a asseguração razoável é um nível alto, mas nunca, jamais absoluto de segurança. Em auditoria não há que se falar em nível absoluto de segurança, em certeza absoluta, em eliminação total de risco, nada disso. Quando é que o auditor consegue obter essa chamada segurança razoável? Quando ele consegue evidência apropriada e suficiente para reduzir o risco do trabalho, ou o risco de auditoria, não a qualquer nível, mas a um nível aceitavelmente baixo, beleza? Quando eu reúno, então, evidências apropriadas e suficientes para reduzir o risco a um nível aceitavelmente baixo, aí eu chego na chamada segurança razoável. E por que o auditor não pode ter uma segurança absoluta ou certeza absoluta? Porque sempre há em auditoria as chamadas limitações inerentes. As limitações inerentes advêm, por exemplo, da própria natureza da informação contábil, da natureza dos procedimentos aplicados pelo auditor e ainda de algumas restrições que o auditor tem, tanto com relação a custo quanto com relação a tempo. O auditor não vai poder ficar de eterno, nem gastar um infinito ali para poder querer ou ter a pretensão de obter uma segurança absoluta. Não, isso não existe, tá bom? Então, aqui de cara a gente já tem o nosso gabarito letra C. D, informação contábil histórica, outro conceito importante. É informação expressa em termos financeiros, eu vou só destacar
o que você precisa, as palavras-chave aqui, ó, termos financeiros, informação, ou seja, então informação financeira em relação a uma entidade específica, derivada principalmente do sistema contábil da entidade, a respeito de eventos econômicos ocorridos em períodos passados ou condições e circunstâncias econômicas em determinada data no passado. Sabendo essas palavras-chave, informação contábil histórica é uma informação financeira relacionada a coisas do passado. Basicamente é isso. Informação financeira advinda, faltou falar, advinda principalmente do sistema contábil da entidade a respeito de coisas ocorridas no passado. Sempre passado. Cuidado que se botar o futuro aqui, tornaria errado. Então a letra D está correta. Outra. Para fins das normas de auditoria, distorção, e aí vamos aprender com o enunciado, né? Já que a gente está aqui, mais um conceito previsto lá no item 13 da NBCTA 200. Distorção é a diferença entre o valor, classificação, apresentação ou divulgação de um item informado nas demonstrações contábeis, ou seja, tal qual ele consta lá nas demonstrações, e o valor requerido para que o item esteja de acordo com a estrutura aplicável. Trocando em miúdos, o que é isso? Distorção é a diferença entre um valor tal qual está efetivamente apresentado e o valor como ele deveria estar apresentado, de acordo com qualquer norma, com a Lei 6404, com algum determinado CPC, com algum outro normativo que compõe a estrutura aplicável. Então, havendo distorção diferença entre as coisas, entre o que está apresentado e como deveria estar apresentado, nasce aí uma distorção. E aí, a outra informação importantíssima a respeito das distorções, e bem básica até, as distorções em auditoria, elas podem ser originadas tanto por fraude quanto por erro. Perdão. Qual que é a diferença fundamental entre a fraude e o erro? É a magnitude ou o impacto do possível problema, da possível distorção? Não. Algumas questões falam isso. A diferença está na intenção de quem está perpetrando aquele ato que vai ocasionar a distorção. Então, se o ato é intencional, estamos diante de uma fraude. Se o ato é não intencional, estamos diante de um erro, tá? Então, ele quer sobre esse assunto que a gente assinale a correta. 1. Distorção pode ser decorrente de erro ou fraude? Com certeza. E pode ser oriunda de imprecisão na coleta ou no processamento de dados usados na elaboração das demonstrações contábeis. Mais uma vez, meus amigos, você nem precisaria conhecer o que consta lá na NBCTA 450, que fala da avaliação das distorções, na própria NBCTA 200. Você conhecendo o contexto de distorção, conhecendo um pouquinho o contexto de estimativa, né? Estimativas no contexto da auditoria ou no contexto da elaboração e apresentação de demonstrações contábeis, elas são uma realidade. Nem sempre quem elabora e apresenta as demonstrações consegue fazer uma mensuração exata. Em alguns momentos, esse pessoal, né, quem é que tem a responsabilidade de fazer isso? É a administração da entidade e os responsáveis pela governança. Então, esse pessoal, em algum momento, vai ter que fazer alguma estimativa. Então, as distorções, elas podem ter como fonte uma série de coisas. Por exemplo, imprecisão na coleta ou no processamento de dados usados na elaboração das demonstrações. Isso está na norma e é muito claro que parece correto. Então, certo. 2. Distorção pode ser decorrente de erro ou fraude, até aqui não tem a menor dúvida, e pode ser oriunda da omissão de valor ou divulgação, também pode, tá? Pode ser oriunda de omissão. Um valor deveria estar apresentado de acordo com a estrutura aplicável e, na prática, ele não está apresentado. Então, temos aí uma diferença ou um problema. 2, certo. 3. Distorção pode ser decorrente de erro ou fraude e pode ser oriunda de estimativa incorreta decorrente de falta de atenção aos fatos ou da interpretação errada dos fatos. Perfeito, tá? Não necessariamente a imprecisão advinda com o erro na estimativa foi intencional ou proposital, né? É isso que isso aqui está falando, que esse item está falando, portanto, está certo. 4. Distorção pode ser decorrente de erro ou fraude e pode ser oriunda de julgamento da administração sobre as estimativas que o auditor não considera razoável ou a seleção e aplicação de políticas que o auditor considera inadequadas. Mais uma que está certa. Vejam vocês, então, que quando a gente fala de estimativas, um primeiro ponto importante eu já falei.
quem tem a responsabilidade por elaborar efetivamente as estimativas é quem apresenta as demonstrações, ou seja, a administração é responsável pela governança. As bancas gostam de falar que é o auditor que faz as estimativas. Não, tá? Cabe ao auditor obter evidências de que as estimativas feitas pela administração e pelos responsáveis pela governança são razoáveis. Se ele eventualmente conclui que as estimativas não são razoáveis, daí pode se originar uma distorção. E é isso o que o item 4 está falando. E, adicionalmente, o item 4 fala que a distorção pode vir do julgamento feito pelo auditor de que as políticas utilizadas pela entidade, as políticas contábeis, não são ok ou são inadequadas. Também pode vir, com certeza. Então, todos os itens estão corretos. Gabarito, letra D de dado, tá? Mais uma, julgue os itens abaixo e, em sequência, assinale a opção correta. Aqui ele vai falar do planejamento, né? Item importantíssimo aí para a sua prova. O planejamento da auditoria envolve a definição de estratégia global. Vamos, mais uma vez, marcar as palavras-chave aqui, ó. Envolve a definição de estratégia global para o trabalho e o desenvolvimento do plano de auditoria. Um planejamento adequado é benéfico para a auditoria das demonstrações de várias maneiras, a saber, auxiliar o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas importantes da auditoria, auxiliar o auditor a identificar e resolver de forma tempestiva problemas potenciais e auxiliar o auditor, mais uma vez, a organizar de forma adequada o trabalho para que ele seja realizado eficaz e eficientemente. Olha só, esse item 1 não está certo não, esse item 1 está muito certo, né? E ele traz aí pelo menos duas informações importantes. A primeira é que o planejamento da auditoria, no contexto da auditoria independente, ele é composto de duas dimensões, a estratégia global e o plano de auditoria. A norma diz que o auditor deve estabelecer uma estratégia global que oriente o desenvolvimento do plano de auditoria, tá? Apesar de, em um primeiro momento, a gente interpretar que as coisas são necessariamente sequenciais, ou seja, o auditor estabelece a estratégia que oriente o desenvolvimento do plano, a própria norma faz uma ressalva importante que esses dois caras, ou essas duas dimensões, não necessariamente são sequenciais, tá? Porque você pode ter uma alteração em um que vai ocasionar alteração em outro. Esse é o motivo. E a segunda informação importante que a gente tem que saber aqui é que também a NBCTA 300, ela cita algumas finalidades gerais do planejamento ou de que forma o planejamento pode ajudar ou auxiliar o auditor. Aqui ele menciona 3, todas estão previstas de forma expressa e ainda que você não conhecesse, é claro que o planejamento vai ajudar o auditor a dedicar atenção àquilo que realmente importa, né? A identificar e principalmente resolver dentro da tempestividade ali problemas potenciais e, finalmente, organizar o trabalho, né? Arrumar a casa, determinar quais são os recursos humanos e materiais que ele vai utilizar, tudo isso para que a auditoria se desenrole de forma eficaz e eficiente. Então, o 1 está perfeito. Certo? Portanto, 2. A natureza e a extensão das atividades de planejamento não deve variar, independente, 1, do porte e complexidade da entidade, 2, da experiência anterior dos membros-chave da equipe e 3, mudanças nas circunstâncias que ocorrem durante o trabalho. Esse aqui, já que eu usei a expressão no item 1, eu vou falar que esse aqui não está errado, não. Esse aqui está muito errado, né? E eu acho que dava para sacar, ainda que você não conhecesse, pelo bom senso mais uma vez, porque é justamente o contrário que diz a norma. Tem 3 fatores mencionados na NBCTA 300, não coincidentemente esses 3 aqui, porte e complexidade da entidade, experiência anterior dos membros-chave da equipe e mudanças eventuais que ocorram nas circunstâncias do trabalho. Esses 3 fatores, eles alteram ou eles fazem com que a natureza e a extensão das atividades de planejamento variem ou sofram alterações, tá? Então, esse não deve variar aqui e outras negações que ele faça aí ao longo do item, o torna muito errado, beleza? 3. Planejamento não é uma fase isolada, mas um processo... Vamos lá, vamos destacar os itens aqui, ó. Não é uma fase isolada, mas pelo contrário é um processo contínuo e iterativo que começa
logo após a conclusão da auditoria anterior e vai até a conclusão da auditoria atual. Entretanto, o planejamento inclui a consideração da época de certas atividades e procedimentos que devem ser concluídos. Então, ó, certas atividades e procedimentos que devem ser concluídos antes da realização dos procedimentos adicionais de auditoria, tá bom? Isso aqui, mais uma vez, eu acho, se você não conhece tanto a norma, você fica difícil matar no bom senso. Mas isso aqui está certíssimo, tem duas informações importantes aqui que estão altamente correlacionadas. Primeiro, a primeira parte do item traz uma característica fundamental do planejamento. Isso não está escrito nas normas, as características fundamentais de planejamento. A gente que fala aqui para fins didáticos. Mas o planejamento tem duas características fundamentais. Primeiro, ele não é imutável. Ele não só pode, como ele deve ser alterado sempre que as circunstâncias assim o exigirem. E, em segundo lugar, o planejamento ele não é estanque, tá? Muitas vezes aqui em nossas aulas para fins didáticos, vamos para o slide aí, a gente define lá, divide a auditoria em 3 fases, né? Fala que a primeira fase é o planejamento, e depois você tem a execução, e finalmente você tem o relatório. Dependendo do referencial que a gente estiver utilizando, ainda tem uma quarta aqui, vou botar pontilhado, porque aqui depende do referencial. A quarta seria o monitoramento ou follow-up. Por mais que a gente faça essa divisão aqui para fins didáticos, o planejamento, meus amigos, por disposição expressa das normas, ele é um processo contínuo e iterativo, atenção a essas expressões, que começa logo após a conclusão da auditoria anterior. Então, imagina, você tem aqui a auditoria anterior e aqui a auditoria atual. O planejamento ele começa logo após a auditoria anterior e vai até o final, como eu botei nessa setinha aqui, do trabalho corrente ou do trabalho atual, tá? Por quê? É muito simples da gente raciocinar. Por mais que é óbvio que seja indicado, antes de qualquer coisa, eu fazer o planejamento, a primeira característica nos ajuda a entender essa. Se o planejamento deve ser alterado sempre que as circunstâncias o exigirem, eu posso eventualmente ter que mexer no planejamento aqui, ou até mexer no planejamento aqui, tá bom? Então, essa é a característica, primeira coisa importante que a gente tinha que entender desse item 3, a primeira parte. A segunda é, não obstante tudo isso que eu falei agora, existem certas atividades e procedimentos que devem ser concluídos antes da aplicação dos chamados procedimentos adicionais de auditoria. Existem. Isso também está previsto de forma expressa lá na NBC-TA 300. Então, essa segunda parte, a primeira está certa, como vimos, e a segunda também está certa. Portanto, o item 3 está correto. 4. O auditor pode optar por discutir esses elementos, questão mal feita, né? Copia e cola da norma e fica sem pé nem cabeça. Que elementos? Aí a gente que se vire para entender, né? O auditor pode optar por discutir esses elementos do planejamento com a administração da entidade, de forma a facilitar a condução e o gerenciamento do trabalho. Por exemplo, coordenar alguns dos procedimentos e etc. Apesar de normalmente essas discussões ocorrerem, a estratégia global de auditoria e o plano continuam sendo de responsabilidade do auditor. Na discussão de temas incluídos na estratégia global ou no plano, deve-se atentar para que não seja comprometida a eficácia de auditoria. Tranquilo, galera. Mais uma vez eu digo, se você não conhece a norma, você consegue desconfiar que esse troço está certo, tá? E é isso exatamente o que nos ensina a NBC-TA 300. Alguns fatores, segundo a norma, melhoram a eficácia do planejamento. A discussão de assuntos significativos com a administração da entidade e, eventualmente, com os responsáveis pela governança é um desses fatores. Então, sem dúvida nenhuma, os assuntos significativos devem ser discutidos com esse pessoal. Agora, quem tem a responsabilidade, tanto pelo plano quanto pela estratégia global, é sempre o auditor. Essa responsabilidade não vai ser mitigada ou compartilhada com a administração da entidade só porque os assuntos significativos foram com ela discutidos, tá bom? Que fique bem claro. O resto aí é perfumaria que está lá presente na norma, facilmente identificável como correto também. Então, o item 4 está correto. Então, 1, 3 e 4, né? Gabarito, letra B de bola.
Antes de começar os trabalhos de auditoria inicial, o auditor deve realizar atividades adicionais sobre esse assunto. Assinale a opção correta. Essa questão eu considero difícil, tá? Porque tem um tópico lá da NBCTA 300 que fala o que o auditor deve fazer de forma específica em trabalhos de auditoria inicial. Ou seja, o auditor ele pode estar entrando naquela entidade pela primeira vez ou ele pode estar continuando, né? Ele fez um exercício e renovou lá o contrato e está no segundo, às vezes no terceiro exercício. Sempre tem que se atentar às regras do rodízio e tal, previstas lá na norma que trata da independência. Mas a NBCTA 300 ela fala do que o auditor deve fazer no trabalho de auditoria inicial. E aqui, basicamente, os procedimentos vão ter a ver com a aceitação do cliente ou entendimento dos termos do trabalho, contato com o auditor antecessor, tá? Caso haja mudança de auditores e assim sucessivamente. Então, de cara, eu já digo para você que o gabarito está aqui, ó. O auditor deve aplicar procedimentos exigidos pelas normas relativos à aceitação do cliente e do próprio trabalho de auditoria específico e entrar em contato com o auditor antecessor, caso haja mudança de auditores, de acordo sempre com os requisitos éticos pertinentes, né? Está aqui o que prevê a NBCTA 300, o que o auditor deve fazer no trabalho de auditoria inicial. Eu só quero destacar um ponto de atenção, porque existe um outro tópico da NBCTA 300 que vem sendo cobrado aí de forma reiterada pelas bancas, é uma certa tendência, que diz quais são as atividades preliminares do planejamento de auditoria. Cuidado, atividades preliminares não estão relacionadas ao trabalho de auditoria inicial, é de forma ampla. Então, tem algumas atividades previstas lá no item 6 da NBCTA 300, essas chamadas atividades preliminares, que o auditor deve fazer antes do planejamento, né? Ou, para utilizar a expressão da norma, logo no início do trabalho da auditoria corrente. E aí são outras coisas, aplicação do procedimento de controle de qualidade, definição ou estabelecimento, verificação da conformidade com requisitos éticos e entendimento dos termos do trabalho. Aqui, quando a gente fala de trabalho inicial, a gente tem que pensar na aceitação do cliente, principalmente, e do próprio trabalho de auditoria. Então, B, vamos ver as demais. O auditor deve certificar-se de que o responsável pela governança está satisfeito de que foram seguidos os procedimentos apropriados em relação à aceitação e continuidade. Assertiva absurda, né? O auditor não trabalha para satisfazer a administração e nem tampouco os responsáveis pela governança. Então, isso aqui, tchau. C. Se o sócio encarregado do trabalho, que é aquele cara-chave da auditoria, né, o cabeça, obter informações que teriam levado a firma a declinar do trabalho, caso estivessem disponíveis anteriormente, esse cara deve comunicar essas informações prontamente ao responsável pela governança. Essa C e a D, vamos ver a D. Antes de aceitar um trabalho com um novo cliente ou decidir continuar um trabalho existente, deve obter carta de administração, comunicando que a responsabilidade é de administração da auditada. A C e D, elas não trazem necessariamente erros, mas elas não têm a ver com o que pede o enunciado de forma específica, que é o que o auditor deve fazer no contexto do planejamento, é claro, em trabalhos iniciais ou em trabalho de auditoria inicial, tá? Por isso que elas não são o gabarito. Olha lá, o item 13, te mata a cobra e mostra o pau aqui, né? Item 13 da NBCTA 300. O auditor deve realizar as seguintes atividades antes de começar os trabalhos de qualquer auditoria, não. Auditoria inicial. Tá? Então, vai aplicar o que está previsto lá na norma que fala do controle de qualidade em relação à aceitação do cliente do próprio trabalho e entrar em contato com o antecessor caso tenha havido uma mudança. Sempre respeitando requisitos éticos, né? Não pode entrar em contato com o auditor antecessor e entrar numa de extrapolar o que prevêem aí os princípios fundamentais de ética profissional, os preceitos da auditoria como um todo. O auditor deve preparar uma documentação de modo que um auditor experiente que não tenha tido envolvimento no trabalho possa entendê-la e avaliá-la. Acerca desse assunto, julgue os itens abaixo. Esse é um dos tópicos campeões. Em últimas provas aí do CFC, vem aparecendo bastante coisa, ou algumas coisas relacionadas à documentação, né? E esse item aqui
da NBC-TA 230, ele é campeão de cobrança não no contexto do CFC só não, no contexto geral de qualquer prova de auditoria. É o item 8, que fala que a documentação de auditoria deve ser suficiente, atenção a essa expressão, para que um auditor experiente, atenção mais uma vez a essa qualidade, né? Não é qualquer auditor, não é um leigo, não é qualquer pessoa. Então a documentação tem que ser suficiente ou preparada de forma suficiente para que um auditor experiente entenda, de forma resumida, o que esse cara tem que entender. Quais os procedimentos foram aplicados, quais as evidências que foram obtidas, né? As evidências têm a ver com os resultados dos procedimentos aplicados. E, em terceiro lugar, quais as conclusões alcançadas. Na verdade, nesse terceiro item, você tem os assuntos significativos identificados, e aí que entra as conclusões acerca desses assuntos e os julgamentos exercidos para chegar a essas conclusões. Então, em termos resumidos, são os procedimentos aplicados, a evidência obtida e as conclusões alcançadas. Beleza? Então, a documentação tem que ser suficiente para que qualquer pessoa, para que um auditor leigo, não, para que um auditor experiente que não tenha tido envolvimento com a auditoria, entenda essas coisitas aí que eu mencionei para vocês. Então, julgue os itens abaixo. 1. A documentação deve apresentar a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria executados, olha ele aí, procedimentos executados, para cumprir com as normas e exigências legais e regulamentares aplicáveis. Perfeito. Né? Essa documentação suficiente tem que trazer, ou tem que permitir que o auditor experiente entenda a natureza, a época e extensão dos procedimentos aplicados. 2. A documentação de auditoria deve apresentar os resultados dos procedimentos executados, ou seja, a evidência de auditoria obtida. Mais uma vez, perfeito, de acordo com a explicação inicial que fizemos aqui. E 3. A documentação deve apresentar os assuntos significativos identificados durante a auditoria, as o quê? Conclusões obtidas a respeito desses assuntos e os julgamentos exercidos para chegar a essas conclusões. Então, de forma resumida, a gente tem aqui os 3 elementos, ó. O procedimento, ou os procedimentos executados, as evidências obtidas, que tem a ver com o resultado dos procedimentos, e as conclusões alcançadas em relação a quem? Aos principais assuntos identificados. Tá legal? Então, gabarito é letra D. Tá tudo certo aí. 1, 2 e 3. Conforme a norma confirmações externas, ao usar procedimentos de confirmação externa, galera, aqui, ó, a gente está no contexto da NBC TA 505. Quando a gente estuda isso aqui de forma mais ampla, o tema evidências, procedimentos de auditoria, tá? A gente fica no contexto da NBC TA 500. A NBC TA 500, ela nos ensina uma série de coisas importantes para a prova, que falam que a evidência, por exemplo, como eu já mencionei aqui na aula, significa as informações que o auditor utiliza como base para chegar às suas conclusões ou à sua opinião. Ela nos ensina que a evidência tem natureza cumulativa, ou seja, nem sempre uma ou duas evidências que o auditor coleta já vão ser suficientes para que ele chegue às suas conclusões. Muitas vezes ele vai ali coletando uma série, vai fazendo um trabalho de formiguinha, né? Para que ele possa chegar às suas conclusões. Ela nos ensina que, algumas vezes, a simples e pura ausência de informações constitui evidência de auditoria. Ela nos ensina ainda que a evidência tem 2 requisitos fundamentais, quais sejam a suficiência e a adequação. Essa suficiência é a medida de quantidade da evidência, enquanto que a adequação é a medida de qualidade da evidência. Lembrem-se de adequação com qualidade, né? E o quantidade, esse N, aí inviabiliza a nossa regrinha aqui para poder decorar. A NBC TA 500, e falei aqui alguns tópicos gerais de evidência, ela nos ensina também que o principal meio para a coleta de evidências é a aplicação dos testes e procedimentos. Cuidado que não é o único, tá? A norma menciona, por exemplo, que as evidências podem vir do trabalho anterior de auditoria, não necessariamente por conta de procedimentos aplicados, e ainda
evidências podem advir no escopo ali da aplicação do que está previsto nas normas de controle de qualidade. Então, no desenrolar do processo de revisão de controle de qualidade, não necessariamente por meio da aplicação de testes e procedimentos, pode-se obter evidência, tá? Outras coisas importantes que tanto a NBCTA 330 quanto a NBCTA 500 nos ensinam é o seguinte. Deixa eu ver se tem um espacinho aqui, tem. Quando o assunto é procedimentos de auditoria, a gente tem que entender tanto as categorias de procedimentos, e eu vou mostrar todas as categorias aqui para vocês. Em alguns casos você precisa saber a definição da categoria, em outros você só precisa saber que a categoria existe. Em segundo lugar, nesse tema de testes e procedimentos, você tem que conhecer os tipos específicos elencados pela norma. Então vamos começar pela classificação, ó. Você tem os procedimentos de auditoria, que se dividem num primeiro momento nos chamados procedimentos de avaliação de risco e nos procedimentos adicionais. Essa é o primeiro grande nível de categoria. Nesse caso aqui, você não precisa muito saber a definição, não costuma ser muito cobrado em prova. Você mais precisa saber que existe a categoria. Esses procedimentos adicionais, eles se subdividem ainda, e aqui é a categoria mais cobrada, ou é o nível de categorização mais cobrada. Eles se dividem no teste de controle e nos procedimentos analíticos. Perdão, procedimentos substantivos. Procedimentos substantivos esses que ainda se subdividem em mais dois. Testes de detalhes e procedimentos analíticos, por isso que eu me confundi. Procedimentos analíticos substantivos. Beleza? Esse é o mapa dos níveis de categoria, a espinha de peixe dos procedimentos de auditoria. Aqui você só precisa, primeiro nível, você só precisa conhecer. Aqui é fundamental que você conheça a definição de cada um deles. E aqui, basicamente, você também só precisa conhecer, né? Então, qual que é a diferença entre testes de controle e procedimentos substantivos? Testes de controles são os testes e procedimentos que o auditor aplica para avaliar a efetividade operacional dos controles, ou, em outros termos, para verificar se os controles estão funcionando ou operando tal qual eles foram desenhados para funcionar e para operar. Tá certo? Muito simples. Isso, falou então de efetividade de controles, eu estou falando, como o próprio nome sugere, dos testes de controle. Quando eu falo dos procedimentos substantivos, por outro lado, o auditor está preocupado em obter evidências ali acerca da informação contábil propriamente dita, da integridade da informação contábil, da suficiência, da exatidão, da validade da informação contábil, ou, para usar o termo previsto nas normas de auditoria independente, aqui nos procedimentos substantivos, esses caras são planejados para que o auditor consiga obter evidência no nível das afirmações, né? O que são afirmações? São as declarações explícitas ou implícitas feitas pela administração da entidade que, por exemplo, estão presentes ali nas demonstrações contábeis, né? Por isso que a gente diz que os procedimentos substantivos cuidam da verificação da informação propriamente dita, ao passo que os testes de controle estão preocupados com a verificação da efetividade ou do funcionamento dos controles internos, controles operacionais, controles contábeis. Chame como preferir, tá? Eu falei então que você precisa saber, em primeiro lugar, os níveis ou as categorias dos procedimentos. Você precisa saber, em segundo lugar, quais os tipos específicos de procedimento. Eu vou apagar para escrever aqui para vocês. Deve ter um jeito de apagar tudo isso aqui, mas eu não sei. Vou aprender em breve. Vamos ver se eu descubro agora. Apagar toda a tinta no slide. Ah, garoto! Então vamos lá, ó. Agora eu vou apresentar para vocês todos os 7 tipos específicos de procedimento ou técnicas de auditoria previstas na NBCTA 500.
primeiro deles é a inspeção. Segundo, observação. Terceiro, confirmação externa, também chamada de circularização, e é justamente esse procedimento que está sendo exigido aqui para você nesse item. Em quarto lugar, a gente tem o recálculo, ou simplesmente cálculo. Em quinto, a gente tem a revisão analítica, também conhecida como procedimentos analíticos. Você tem ainda a indagação. E para fechar o balão, a gente tem a reexecução. Então vamos acompanhando comigo aí. Pode ficar comigo no slide. Ó, a inspeção é o exame de registros e documentos, sejam documentos internos, externos, em forma de papel, em forma eletrônica. A inspeção ainda envolve o exame de ativos tangíveis. E aí, quando a gente fala nesse contexto do exame ou da análise de ativos tangíveis, aí a gente pode entender como sinônimo aí a expressão inspeção física, beleza? A observação, por outro lado, olha como o nome nos ajuda. O auditor, ele só observa, né? Aqui ele não põe a mão na massa. Então, a observação é o exame ou acompanhamento pelo auditor de um processo executado por um terceiro, tá? Em regra, alguém da própria entidade. A confirmação externa ou circularização é um dos procedimentos, se não for o campeão, é um dos mais utilizados no dia a dia da auditoria. Nesse procedimento aqui, ó, o auditor, ele envia uma chamada solicitação de confirmação para um terceiro de fora da entidade. E esse terceiro de fora da entidade responde com a carta de confirmação propriamente dita. O auditor, segundo dizem as normas, tá? Esse procedimento ele é especialmente aplicável para confirmação de saldos contábeis. Então, se o auditor bater o olho nas demonstrações e está desconfiado, por exemplo, do saldo de fornecedores a pagar, do saldo de contas a receber ou qualquer saldo contábil, esse procedimento ele é especialmente aplicável. No caso de fornecedores a pagar, o que o auditor poderia fazer? Ou circularizar ou mandar solicitações de confirmação para todos os fornecedores da entidade, ou se forem muitos, centenas, milhares, etc., eu pego ao menos aqueles, faço aquele pareto ali, né? Seleciono os que respondem pelo maior volume de quantidade ou volume financeiro e envio a solicitação de confirmação. Então, esse é um procedimento importantíssimo. Aí, ele é tão importante que ele tem uma norma própria, que é a NBCTA 505. E a NBCTA 505 nos ensina que o auditor deve manter o controle sobre as solicitações de confirmação enviadas. E é justamente isso que está sendo cobrado aqui. E, mais uma vez, depois eu volto lá no nosso esqueminha, é muito intuitivo. Será que o auditor deve manter o controle sobre, né, ou deve incluir a determinação das informações a serem confirmadas ou solicitadas? É óbvio, se o auditor não tem controle sobre isso ou não informa isso para a parte que confirma, aquele terceiro lá de fora, o procedimento vai ser inócuo. Então, aqui é verdadeiro. Os procedimentos do auditor devem incluir a seleção das partes que devem fornecer? É claro, né? Se eu não sei para quem que eu vou mandar as solicitações de confirmação, de que vai me servir esse procedimento aqui? De nada. E 3, os procedimentos devem assegurar que as solicitações de confirmação estejam devidamente endereçadas e que contenham as informações para retorno das respostas. É óbvio, né? Tem que ter o endereço certinho para quem vai e esse cara que vai responder tem que saber para onde que ele retorna, né, o pedido efetuado. Então, mais uma vez, verdadeiro. Então, de cara, o nosso gabarito já é letra D, tá? Voltando para o nosso esquema, o que mais a gente pode falar de importante da 505 ou desse procedimento de circularização? Existem 2 tipos de circularização ou de confirmação externa. Você tem a confirmação externa positiva e a confirmação externa negativa. Muito tranquilo da gente entender. Positiva é quando o auditor prepara a coisa de tal maneira que a parte que confirma ela vai sempre ter que
a retornar uma resposta, mesmo que ela concorde ou discorde da informação que eu quero confirmar. Isso é a positiva. A positiva, então, não importa se o cara concorda ou discorda, eu, auditor, sempre espero uma resposta. Né? Ele pode me responder ou não, o problema é dele, mas eu sempre vou aguardar uma resposta. No caso da confirmação negativa, é o contrário. O auditor desenha a coisa de maneira tal que a parte que confirma só vai precisar responder no caso de discordância da informação que eu quero confirmar, que o auditor quer confirmar. Beleza? Aí entrando mais no detalhe ainda, essa confirmação positiva ela pode ser em branco ou em preto, tá? Em branco é quando eu, apesar de sempre querer a resposta, eu não falo o valor. Eu peço que o cara me informe o valor que, eventualmente, no nosso exemplo, né, de fornecedores a pagar, a parte que confirma vai escrever lá o valor de quanto que a entidade deve para ele. E no caso da confirmação em preto, aí não. Aí o auditor, ou eu, o auditor, coloco o valor que eu quero confirmar e pergunto para esse cara se está ok ou não, tá? O recálculo, então, continuando aqui. O recálculo é a confirmação da exatidão aritmética ou matemática feita pelo auditor, sei lá, a respeito de um saldo de depreciação, de um saldo de amortização ou qualquer outra coisa que o auditor queira verificar a exatidão matemática. A revisão analítica, chamada de procedimentos analíticos, também é outro muito cobrado em provas, né? Aqui o auditor ele quer fazer comparações históricas de alguma coisa, ele tem uma informação na mão e ele quer comparar com dados históricos da própria entidade, de outras entidades de porte semelhante, às vezes de um concorrente, não importa. Nesse caso o auditor ele está preocupado, ele quer buscar comportamentos que fujam a um padrão esperado. Em outras palavras, ele está preocupado com as atipicidades, né? Então, para dizer para vocês os termos que as normas utilizam, na revisão analítica, o auditor faz um estudo das relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros. Isso você tem que decorar. Você entende o que eu falei e decora esse negócio. Estudo das relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros. A indagação é um procedimento bastante genérico e também utilizado, né? Ela pode ser tanto informal, ou seja, oral, como formal, por escrito. O que é indagação? É a busca de informações junto a pessoas com conhecimento financeiro ou não financeiro, de dentro ou de fora da entidade. Beleza? Genérico e simples assim. E a reexecução, se lá na observação eu falei para vocês que o auditor não colocava a mão na massa, aqui ele coloca a mão na massa. Porque a reexecução é quando o auditor ou a equipe de auditoria executa de forma independente algum procedimento que já foi executado pelo controle interno da entidade. Tá legal? Então, esses aí são os 7 tipos e a gente já mostrou para vocês que a questão pede aí especificamente da confirmação externa e o que o auditor deve manter controle. Ou, em outras palavras, quais as informações que devem estar presentes aí na confirmação externa. Então, vamos embora. Sobre os procedimentos analíticos, né? Aqui, mais uma vez, eles aparecendo, também chamados de revisão analítica. Assim como a confirmação externa, esses caras são tão importantes que ganharam uma norma própria, que é a NBCTA 520. E ele quer que a gente julgue os itens abaixo, justamente presentes na NBCTA 520. 1. Os procedimentos analíticos são realizados como procedimentos de avaliação de risco que podem identificar aspectos da entidade que o auditor não tinha conhecimento. Antes de mais nada, eu preciso dizer 2 coisas. Que essa questão é meio mal feita, né? Porque quando a norma diz que uma coisa pode acontecer aqui, ele diz que deve e entende como certo. Eu vou te mostrar o porquê dessa conclusão que eu cheguei. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar. E a segunda coisa que eu quero falar é o seguinte: esses 7 tipos de procedimentos que eu elenquei no slide anterior, de acordo com a norma, eles não pertencem, lembram das categorias? Eles não pertencem de forma direta, não há uma associação a um ou outro tipo de categoria. Não. O que vai dizer se, por exemplo, o procedimento analítico ele vai ser usado no escopo de um procedimento de avaliação de risco, ou de um teste de observância, ou de um teste de observância, ou de um teste de controle,
ou melhor, ou um teste de observância ou um procedimento substantivo, vai ser a circunstância do caso. É claro que alguns procedimentos, pela própria definição, no caso do próprio procedimento analítico, é mais usual que ele seja usado no contexto de um procedimento substantivo, porque ele está muito preocupado com a informação propriamente dita, com a comparação de informações contábeis, com a busca de atipicidades dos registros contábeis, etc. Mas as normas de auditoria dizem que esses procedimentos analíticos, eles podem também ser utilizados no contexto de procedimentos de avaliação de risco. Lembra aquela primeira categoria? Avaliação de risco e procedimentos adicionais? Então, o item 1, que fala que os procedimentos analíticos são realizados como procedimento de avaliação de risco, na verdade, eles podem ser utilizados como procedimento de avaliação de risco. E é aqui que eu acho que a questão foi mal feita. Que podem identificar aspectos de entidade que o auditor não tinha conhecimento. É isso mesmo que a norma nos diz. Que os procedimentos analíticos, quando utilizados no contexto dos procedimentos de avaliação de risco, podem identificar aspectos de entidade que o auditor não tinha conhecimento. Então, olha só, está certo com ressalva, né? Estou falando para vocês já conhecedor do gabarito. 2. Os procedimentos analíticos auxiliam na avaliação de risco de distorções relevantes para fornecer uma base para planejar e implementar respostas a risco. Aqui não há dúvida. Aqui está correto. Para ficar mais correto, ele poderia dizer: os procedimentos analíticos, quando utilizados no contexto de procedimentos de avaliação de risco, mas a omissão dessa informação não torna a questão correta. Auxiliam, sim, na avaliação de risco de distorção relevante para fornecer uma base para o auditor planejar e implementar respostas aos riscos, né? Não basta identificar o risco, eu tenho que saber como que eu vou responder aos riscos. Às vezes eu posso aceitar simplesmente o risco, compartilhar por meio da contratação de um seguro, atuar para reduzir ou a probabilidade de ocorrência daquele risco, ou o eventual impacto ou magnitude que aquele evento pode causar, e uma série de outras coisas. 3. Os procedimentos analíticos, olha como é que a questão por si só já dá pista de que é mal feita. Ó, não dá nem para entender. Os procedimentos analíticos, seus resultados somente fornecem uma indicação inicial ampla sobre se uma distorção relevante pode existir. Tá? Isso aqui está errado. Os procedimentos analíticos somente fornecem uma indicação inicial ampla se uma distorção relevante... Vou separar esse aqui. Deixa eu analisar o próximo. 4. Os procedimentos analíticos podem auxiliar o auditor na identificação de riscos de distorção relevante, especialmente de riscos de distorção por fraude. Aqui, mais uma vez, não há dúvida. Na verdade, esse item 3 ele é tão mal feito que eu estava tentando me lembrar o que a banca considerou. Né? Muitas vezes não tem jeito. A gente está aqui na aula, não é para esconder as coisas, não. Esse item foi considerado como correto, apesar de, na minha humilde avaliação, ele não ser correto. Vou mostrar para você aqui agora. Então, o gabarito é B de bola, tá? Mas vamos lá. Olha o que diz lá a norma que trata dos procedimentos de avaliação de risco, na verdade. Procedimentos analíticos, quando realizados como procedimento de avaliação de risco, vão ajudar a identificar aspectos que o auditor não tinha conhecimento, tá? E fornecer uma base para planejar e implementar respostas a esse risco. Itens 1 e 2, corretos. Seguindo, corretos, sendo que esse item 1 aqui com ressalva, né? Que eu já fiz para vocês. Procedimentos analíticos podem ajudar a identificar transações, eventos, valores, etc., não usuais, que possam indicar assuntos com implicação para a auditoria. Relações não usuais ou inesperadas que sejam identificadas podem auxiliar o auditor na identificação de risco de distorção relevante, especialmente os riscos de distorção relevante por fraude. Item 4, portanto, certo. E por último, olha só, contudo, quando tais procedimentos usam dados agregados em nível alto, para aquele item 3 ali estar correto, na minha avaliação, ele tinha que dizer tudo isso. Quando os procedimentos analíticos são utilizados para análise de dados agregados em alto nível, os resultados desses procedimentos somente fornecem uma indicação inicial ampla sobre se a distorção pode existir. Ele omitiu essa informação inicial aqui, ó. Ele não falou nada disso. O que, na minha humilde avaliação,
tornaria esse item 3 incorreto. Ó. Ele fala, os procedimentos, seus resultados somente fornecem uma indicação inicial ampla. Isso ocorre, mas ocorre quando os procedimentos analíticos estão sendo utilizados para análise de dados agregados em nível alto, tá bom? Aí a gente mostra aqui para você e você já aproveita e vai conhecendo o padrão do examinador. Então, gabarito B, com ressalvas aí feitas pelo professor. Seguindo, conforme as normas sobre formação da opinião e emissão do relatório sobre as demonstrações contábeis, o auditor deve formar a sua opinião sobre... Vamos usar mais uma vez o enunciado para estudar, né? Marcando aí os tópicos corretos, importantes. O auditor deve formar a sua opinião sobre se as demonstrações são elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com as normas aplicáveis. Para formar a sua opinião, o auditor deve concluir se obteve segurança, não qualquer, mas uma segurança razoável e sempre com base em evidências de que as demonstrações tomadas em conjunto estão livres de distorção relevante, sejam elas causadas por fraude, sejam elas causadas por erro. Então, um enunciado interessante para você ir formando aí o teu bom senso de auditoria cada vez mais. Essa conclusão, diz a questão, deve levar em consideração diversos aspectos. Acerca desses aspectos, assinale a opção correta. Letra A. O auditor deve considerar se, na conclusão da administração da entidade auditada, foi obtida evidência apropriada o suficiente. Olha só, é claro que o auditor deve concluir se foi obtida evidência de auditoria apropriada o suficiente. Agora, quem tem que concluir sobre isso é o próprio auditor, é a própria firma de auditoria. Não há que se falar nesse negócio aqui na conclusão da administração da entidade. Então, a letra A, muito errada. B. O auditor deve considerar se as distorções corrigidas são relevantes, individualmente ou em conjuntos, de modo que dariam ensejo a uma opinião modificada. Questãozinha casca de banana essa aqui, né? Você faz muitas vezes uma leitura desatenta disso aqui, você pode entender como correto, mas o que o auditor deve considerar, principalmente no contexto de uma opinião modificada? Ele deve considerar se as distorções não corrigidas são relevantes, né? Se a distorção é corrigida, a priori ele nem tem tanto com o que se preocupar. E ele, logicamente, se for apenas considerando essa distorção corrigida, muitas vezes isso nem vai levar a uma opinião modificada, né? A opinião em auditoria pode ser modificada quando o auditor conclui que há problemas, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência, ou a opinião também pode ser não modificada, também conhecida como opinião limpa ou opinião sem ressalva, que é aquela emitida quando o auditor conclui que está tudo bem. O que é estar tudo bem em auditoria? O auditor conclui que as demonstrações foram elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com a estrutura aplicável. Então, essa é a definição da opinião não modificada, tá? Então, a B, por causa da supressão desse não, tá errada. Então, tchau A, tchau B. C, o auditor deve considerar se as estimativas contábeis feitas pela administração asseguram que a entidade demonstrará o maior lucro possível. Essa eu não te dou o direito de cogitar como correta, tá? Primeiro que o auditor, não é objetivo do auditor assegurar que a entidade vai operar com eficiência ou com eficácia, nada disso. O objetivo do auditor tem a ver sempre com a emissão de uma opinião, com a obtenção de segurança razoável para isso, que vai dizer se aquelas demonstrações estão de acordo ou não estão de acordo com a estrutura aplicável. Eu já falei aqui nessa aula sobre as estimativas, né? As estimativas são algo natural do processo de elaboração das demonstrações. Elas são de responsabilidade de quem elabora essas demonstrações, ou seja, da administração e dos responsáveis pela governança. Qual vai ser a responsabilidade ou o que o auditor deve fazer nesse contexto das estimativas? Já falei e vou repetir. O auditor vai ter que obter evidência apropriada o suficiente para concluir se as estimativas feitas pela administração são razoáveis. Então, assegurar que a entidade demonstrará o maior lucro possível está totalmente absurda. Então, só não restou a letra D, né? O auditor deve considerar se as demonstrações são elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com os requisitos ou com a estrutura aplicável.
Essa avaliação deve incluir, por exemplo, a consideração dos, aí eu vou marcar aqui, ó, aspectos qualitativos das políticas contábeis da entidade, incluindo indicadores de possíveis vieses, né, de tendências, ou tendências no sentido de mal feitas, né, nos julgamentos da administração. Isso aqui é o nosso gabarito, tranquilamente, letra D. Sem dúvida, o auditor deve considerar se as demonstrações foram elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com a estrutura aplicável. Isso está presente lá no objetivo geral da auditoria independente, item 3 da NBCTA 200. E a norma que trata do relatório nos dá alguns exemplos do que o auditor deve considerar nesse contexto. E a consideração das políticas contábeis é um exemplo, e o que inclui a indicação de possíveis vieses ou tendências negativas, né, ou espúrias que o auditor ou que alguém da administração tenha. Então, gabarito é D, vamos só mostrar os itens correspondentes, né? Eu quero só focar nesse 11 aqui, ó. Para formar essa opinião, o auditor, blá, 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 essa conclusão vai levar em consideração quais aspectos? Se na conclusão do próprio auditor foi obtida evidência apropriada o suficiente, por isso que a letra A está errada, né? Que fala da conclusão da administração. Se, mais uma vez, as distorções não corrigidas são relevantes, individualmente ou em conjunto, que torna a letra B errada. E outras avaliações. Ainda essa 12 aqui é o que dá base para o nosso gabarito. Letra D de dado, que eu já li com vocês. E eu queria destacar também, ó, o que o auditor vai avaliar quando ele faz ali uma análise dos requisitos da estrutura de relatório financeiro aplicável. Ele vai ver se as demonstrações divulgam de forma apropriada as principais políticas selecionadas e aplicadas pela administração, tá? Ele vai ter que ver se essas políticas foram elaboradas de forma compreensível, se essas políticas são consistentes com a estrutura aplicável e se elas são apropriadas ao caso concreto, se as estimativas, olha o que eu já falei e repeti aqui, ó, são razoáveis, se as informações apresentadas são relevantes, confiáveis, comparáveis e compreensíveis, dentre outras coisas, se as demonstrações contábeis fornecem divulgação adequada para permitir que o usuário possa entender ou compreender o efeito de transações e etc., coisas importantes no contexto das demonstrações, a terminologia e etc., se o título de cada demonstração é apropriado, dentre outras coisitas mais, tá? Então, fechou ali o gabarito, sem dúvida, a letra D. Seguindo, a impossibilidade de o auditor, olha aqui, mais uma vez vou destacar os tópicos-chave, ó. Impossibilidade do auditor obter evidências de auditoria apropriadas e suficientes com relação aos saldos iniciais pode resultar em uma das seguintes situações em seu relatório. Essa questão, né, ela cobra um item extravagante, previsto lá na norma que trata especificamente dos saldos iniciais. Mas eu a trouxe aqui porque eu acho interessante e pedagogicamente é legal, para mostrar, para a gente dar uma pincelada nos tipos de opinião modificada. Então, deixa eu achar um espaço aqui para poder trabalhar isso com vocês. Estou sem espaço aqui, vai ser pequenininho mesmo. Vamos lá. Eu já falei para vocês que a opinião em auditoria pode ser não modificada, e eu já te disse, não modificada é quando o auditor conclui que está tudo ok. O que é estar tudo ok? Anota aí. Quando ele consegue concluir que as demonstrações foram elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com a estrutura aplicável. Essa é a opinião não modificada. Já a opinião modificada só vai ser emitida quando há problemas. O que é haver problemas no contexto da auditoria? Você tem dois cenários aqui para a opinião modificada, que na verdade são cenários logicamente equivalentes. Então, a opinião modificada, ela pode ser emitida quando o auditor obtém evidências, ou seja, quando ele conclui que as demonstrações apresentam distorções relevantes, tá? Então, ele consegue evidência de que há distorção. E a opinião a opinião modificada também é emitida quando o auditor não consegue concluir ou não consegue evidências de que não há distorção.
Então, veja, se eu tenho uma dupla negação aqui, essa sentença e essa são logicamente equivalentes, né? E o outro tópico que eu quero trabalhar com vocês, por isso eu trouxe essa questão, são os tipos de opinião modificada, porque isso cai bastante em prova. De pronto, eu tenho que falar para vocês que eu tenho 3 tipos de opinião modificada. Se vocês não sabem disso, anote, por favor. Você tem a opinião... E aí, apesar da norma não falar isso, eu gosto de falar. Vou falar da menos grave para mais grave. Você tem uma opinião... Gente, isso aqui sou eu que estou falando só para facilitar a tua memorização, tá? Não vai dizer na prova o que é mais grave ou menos grave, não. Você tem, em primeiro lugar, a opinião com ressalva. Em segundo lugar, a opinião adversa. E, em terceiro lugar, a abstenção de opinião. Qual que é o macete, então, para eu saber se eu estou diante de um ou de outro tipo de opinião modificada? A gente faz aquele quadrantezinho famoso aqui que eu sempre faço nas minhas aulas, né? Você tem esse quadrante e cada uma dessas 4 blocos aqui vai ser preenchido com um tipo de opinião modificada. Para que eu possa construir esse negócio, e aí para que você entenda, por outro lado, que esse é o meu objetivo, você tem que saber que esse quadrante aqui, para preenchê-lo, a gente leva em consideração 2 variáveis. A primeira variável é, há evidência ou não há evidência? Então, na primeira linha, o auditor consegue a evidência de que há distorção relevante, e na segunda linha, o auditor está impossibilitado de obter evidência de que há distorção relevante, né? Então, na segunda linha, não há evidência, tá? Mas ele consegue, ainda assim, na verdade aqui, ó, lembra que eu falei para vocês? Não consegue evidência de que não há distorção. É esse segundo caso aqui. Então, na primeira linha, há evidência, na segunda linha, não há evidência. Qual que é a segunda variável? E aí eu vou estar no contexto das colunas, no contexto vertical, aqui no vertical. Na primeira coluna, na verdade, a variável vai dizer, tem a ver com a magnitude, né? Ou com a relevância das distorções, ou com a generalização das distorções relevantes, ou dos efeitos, ou ainda dos possíveis efeitos das distorções relevantes. Por que efeitos ou possíveis efeitos? Porque se eu digo que o auditor conseguiu evidência, eu posso falar nos possíveis efeitos das distorções relevantes. Ou melhor dizendo, se ele conseguiu evidência, eu falo propriamente nos efeitos, né, das distorções relevantes. Se, por outro lado, o auditor não consegue evidência, eu só posso falar dos possíveis efeitos das distorções relevantes. Então, qual que é a variável? É se esses efeitos são generalizados ou não generalizados. Ponto. Então, é generalizado ou não generalizado? Na primeira coluna, eu tenho efeitos não generalizados e na segunda coluna, eu tenho efeitos generalizados. É isso que precisa saber para construir o quadrinho. Conseguiu ou não conseguiu evidência? É generalizado ou não é generalizado? Aí você vai e completa esse quadro com o ha-ha. Aqui você tem uma opinião com ressalva. Aqui, mais uma vez, eu tenho outra opinião com ressalva. Aqui eu tenho uma opinião adversa e aqui eu tenho uma abstenção de opinião. Beleza? Então, por exemplo, né, o que a questão nos diz? A impossibilidade de obter evidências. Tá? Eu tenho que dizer para vocês que essa questão, ela traz um item de uma norma extravagante, mas ela é facilmente, mas não foi por isso que eu quis trazê-la aqui. Eu quis trazê-la porque ela é matável ou resolvível apenas com esse conhecimento. Ora, impossibilidade de obter evidências, eu estou aqui, na segunda linha, né? Olha o que eu tenho na segunda linha. Eu tenho apenas a opinião com ressalva ou abstenção de opinião. Vamos ver qual das assertivas fala isso? Depois eu vou explicar cada uma. A, parágrafo de ênfase não tem nada a ver. B, opinião com ressalva ou abstenção de opinião. De cara, já separa saber como beleza. Emissão de relatório com divisão de responsabilidade, isso aqui não existe. E emissão de relatório sem modificação, nunca, né? Porque a opinião não modificada, ela só é emitida quando o auditor consegue evidência para concluir que as demonstrações foram elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com a estrutura aplicável. Então, conforme desconfiança inicial, o gabarito é de fato a letra B de bola. Então, eu dei a ideia geral e agora eu vou falar na extravagância aí que foi cobrada, né? A norma que trata dos saldos iniciais, ela fala de forma específica que diante da impossibilidade de obtenção de evidência, tem 2 cenários.
No primeiro cenário, o auditor pode emitir uma opinião com ressalva ou abstenção, desde que não seja proibido por lei ou regulamento. Isso quando ele está no contexto de operações e fluxo de caixa, tá? E também, e aqui que entra a extravagância, uma opinião não modificada, quando eu estou no contexto não das operações e fluxos de caixa, mas no contexto da posição patrimonial e financeira, tá? Então, se eu fosse pura e exclusivamente pelo conhecimento geral, eu ia me embaranar com isso aqui, com essa opinião não modificada, né? Mas aí o que eu queria trazer para vocês de importante aqui, ó, pararia por aqui. E de resto, a informação extra que eu estou te passando, que está previsto lá na norma, que trata desses saldos iniciais. Então, confirmado o gabarito B de bola. Até mostrei aqui o item que dá embasamento a esse entendimento, que fala ou da opinião com ressalva ou da abstenção, ou ainda, a menos que proibido, a verdade. Ó, aqui é a regra geral, e no segundo momento é que ele fala daquela coisa extravagante ali. A menos que proibido, opinião com ressalva ou abstenção, quando eu estou falando de operações e fluxos de caixa, ou ainda não modificada em relação à posição patrimonial e financeira. Veja que para eu emitir uma opinião não modificada nesse contexto de posição patrimonial e financeira, não tendo obtido evidência, isso não pode ser proibido por lei ou regulamento, tá? Porque eu estou num caso excepcional. Então vamos seguir. Ao definir os testes de controles e testes de detalhes, só antes de analisar a questão, né? Quando eu apresentei para vocês as categorias dos procedimentos e testes de auditoria, eu falei que a categoria mais cobrada e que você precisava conhecer a definição correspondente era aquela que dividia os procedimentos adicionais em testes de controle e procedimentos substantivos. Existe uma outra nomenclatura que você pode utilizar para isso. Testes de controles são equivalentes aos testes de observância, tá? E procedimentos substantivos são equivalentes aos testes substantivos. Aqui ele está falando teste de controle e teste de detalhe, porque o teste de detalhe é um dos tipos dos procedimentos substantivos. Então, ele poderia falar, as normas em vários momentos dividem os procedimentos em teste de controle e teste de detalhe, tá? Isso acontece por conta da nomenclatura antiga. Se eu estou dividindo as coisas em teste de controle e de detalhe, na verdade eu estou dividindo nos testes de controles e nos procedimentos substantivos, que é o pai dos testes de detalhes. Tá claro? Beleza, então. Então, ao definir esses testes, o auditor deve determinar meios para selecionar itens a serem testados. Então, eu estou falando de métodos ou meios de seleção de itens para aplicação de teste de auditoria, tá? Que sejam eficazes para cumprimento dos procedimentos. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta. Letra A. O auditor pode decidir que será mais apropriado examinar toda a população que constitui uma classe de transação ou saldo contábil ou um extrato dentro dessa população. O que ele está falando aqui em outros termos? O auditor ele pode fazer o que a gente chama de censo, que é seleção de 100% dos itens ou seleção de todos os itens para aplicação de procedimentos, ou eu posso utilizar a amostragem, né? Ou ainda não vou nem chegar na amostragem. Ou eu posso selecionar apenas um extrato ou uma parte desses itens da população de interesse, tá? E a gente vai ver que isso pode ser feito por meio da seleção de itens específicos ou por meio da amostragem propriamente dita. Então, até aqui está certo. Seguindo, é provável um exame de 100%? Provável um exame de 100% no caso dos testes de controle e impraticável nos testes de detalhe. Aqui, questãozinha difícil, ele trocou as bolas, né? A NBCTA 500, ela nos ensina em que casos o auditor, ou em que casos é recomendável o exame de 100% dos itens. Por exemplo, quando você tem uma população relativamente pequena, né, que você não vai ter tanta dificuldade para analisar todo mundo. Quando você tem um alto risco de distorção relevante associado àquela população, ou ainda quando você consegue um procedimento automatizado que vai tornar fácil a vida de analisar todos os itens. Beleza? Quando ela fala ainda da seleção de todos os itens, ela diz que é o seguinte: é improvável a seleção de todos os itens no contexto do teste de controle, sendo mais provável no contexto dos testes de detalhes. Então, ela trocou as bolas aqui, o que tornou o item errado. B. O auditor pode decidir selecionar itens específicos de uma população. Pode.
São 3, de acordo com o NBCTA 500, os métodos ou os meios para seleção de itens para aplicação de procedimentos. Seleção de todos os itens, seleção de itens específicos e amostragem, né? A amostragem é a mais importante delas, tanto é que tem uma norma própria que é a NBCTA 530. Então vamos seguir. O exame seletivo de itens específicos de uma classe de transações ou saldo frequentemente é um meio eficiente de obter evidência de auditoria. Perfeito, tá? É assim, na seleção de itens específicos, o auditor vai utilizar o seu julgamento para a escolha dos itens a serem testados. O erro está aqui, pois se constituem amostragem em auditoria. Tá? A NBCTA 500 diz de forma expressa que a seleção de todos os itens não representa ou não se constitui em amostragem. Eu não gosto de entrar nessa polêmica, mas sempre é mais forte que eu, né? Quando a gente estuda a NBCTA 530, a gente entende que existem 2 abordagens de amostragem, a estatística e não estatística. Tá? A abordagem não estatística, ela tem praticamente a mesma definição dessa chamada seleção de itens específicos. Mas aí, por mais que a gente possa ter essa interpretação, vamos entender que uma norma fala de forma expressa que a seleção de itens específicos não constitui amostragem. E a outra norma fala de forma expressa que a amostragem pode ser utilizada tanto no contexto estatístico quanto não estatístico, tá? Algumas vezes em auditoria a gente tem que rebolar aqui para interpretar a coisa de forma sistêmica. C. A amostragem e auditoria destina-se a possibilitar conclusões sobre uma parte de população com base no teste da amostra extraída dela. Perfeito. A amostragem é a aplicação de itens ou aplicação de testes em menos de 100% dos itens da população, ou seja, numa amostra propriamente dita daquela população de interesse, de maneira que cada unidade de amostragem, que na verdade esse conceito unidade de amostragem, apesar do nome, ele se refere a cada um dos itens que constitui a população, né? Então, recapitulando, de maneira que cada unidade de amostragem tenha a mesma chance de ser selecionada e tudo isso para que o auditor possa ter uma base razoável para concluir sobre toda a população, apenas com a aplicação dos testes naquela amostra. Então, quando eu digo que a amostragem destina-se a possibilitar conclusões sobre uma parte da população com base no teste de amostragem, na verdade está errado, né? Pegou o coleguinha aqui, o professor, isso aqui não está certo não, até aqui está certo. Só que as conclusões que eu quero obter com a amostragem é sobre a população inteira. Eu quero com a amostragem concluir sobre a população inteira, com base apenas nos testes aplicados na amostra. Tá? E aí eu tenho várias coisas envolvidas nesse processo. Eu tenho um risco resultante de amostragem, que é quando a minha amostragem em última análise não funciona. Ou seja, o auditor chega a uma conclusão com base em amostra que é diferente da conclusão a que ele chegaria caso tivesse aplicado os procedimentos em todos os itens daquela população. Tá legal? Me pegou aqui, mas é bom que você nunca mais vai ser pego aí. E D. Os meios à disposição do auditor para a seleção de itens a serem testados, isso está lá na NBCTA 500, são 1. Seleção de todos os itens. 2. Seleção de itens específicos e amostragem. Aí ele trouxe ipsis literis o que está lá na NBCTA 500. De fato, o gabarito, então, é a letra D de dado. Seguindo, de acordo com a norma amostragem e auditoria, aí eu saio da 530, que fala lá genericamente dos meios para a seleção de itens para aplicação de procedimentos e entro no universo da amostragem propriamente dita, que está prevista, como já falei e repito, na NBCTA 530, tá? Então, ele quer a opção correta. Letra A. O conjunto das distorções relevantes identificadas na amostragem pode ter o mesmo valor ou valor maior do que o da materialidade na execução da auditoria. Errado, tá? Questão difícil essa letra A aqui. Apesar de não fazê-lo de forma literal, isso aqui está falando da distorção tolerável. E no contexto da distorção tolerável, o auditor ele vai aceitar ou o mesmo valor ou um valor menor da distorção ou da materialidade do que aquele definido para a materialidade como um todo da execução, a materialidade como um todo para a execução da auditoria. Então, seria o mesmo ou menor. Esse maior tornou a letra A errada. B de bola, a amostragem de auditoria somente é aplicável em abordagem estatística. É ou não é? Não.
né? Falei para você aqui e repito, está previsto por mais que ao longo de toda a nossa vida, infância, vida escolar e etc., a gente associa a amostragem à disciplina de estatística. Em auditoria eu tenho tanto a abordagem estatística quanto a abordagem não estatística. O que define se a amostragem é estatística ou não? Para ser estatística eu tenho que ter dois elementos. Eu tenho que ter seleção aleatória dos itens da amostra. Tá? Seleção aleatória dos itens da amostra. E 2, eu tenho que usar a teoria das probabilidades para análise dos resultados da amostra. Então, para que se configure uma abordagem de amostragem estatística, eu tenho que necessariamente ter esses dois elementos. A norma nos ensina que, por exclusão, ou seja, qualquer abordagem que não contém esses dois elementos é chamada, por outro lado, de amostragem não estatística, né? E ela vai além e fala que, nesse caso, o auditor utiliza o seu julgamento para selecionar os itens da amostra, conforme eu já havia adiantado para vocês quando eu mencionei aquela polêmica. C. Pela amostragem estatística, os itens da amostra, os itens da amostragem, são selecionados de modo que cada unidade de amostragem tem a mesma probabilidade de ser selecionada. Aqui, apesar de não literal, a gente pode entender essa questão como correta. De fato, é o gabarito. Vamos lá. Em que momentos que a NBTC TA 530 fala desse troço aqui e você tem que interpretar os dois para chegar a essa conclusão? Quando ela nos apresenta o conceito de amostragem, genérico, amostragem em sentido amplo, ela nos diz que, para o que configura, né, o que define uma amostragem, para que se configure uma amostragem, melhor dizendo, cada unidade de amostragem, que eu falei para vocês que são os itens que constituem a população, tem que ter a mesma chance de ser selecionada. E quando ele fala da amostragem estatística, especificamente, ele fala que cada item ou cada unidade de amostragem tem uma probabilidade conhecida de ser selecionada, né? Então, você, juntando essa coisa com a outra, ele fala aqui que ele não fala nem a mesma chance, nem probabilidade conhecida. Ele fala a mesma probabilidade, né? O que não torna o item errado. E D. Ao analisar desvios e distorções identificados, o auditor deve selecionar todos os itens da população e limitar os procedimentos nesses itens. Não, né? Isso aqui, apesar de mal feito também, está incompleto, tá? Na verdade, para você entender essa questão aqui, ele teria que ter, essa letra D, ele teria que ter te dado mais informação. Eu já te adianto que está errado, vamos analisá-la aqui na sequência, ó. Não, na verdade eu não botei. Mas é o seguinte, isso é um caso específico quando o auditor está avaliando desvios e distorções identificados de determinadas informações que ele está observando uma tendência que aquelas informações se relacionam ou são semelhantes. Nesse caso, quando ele se depara com esse tipo de situação, ele pode, não deve, ele pode selecionar todos os itens da população que dizem respeito a essa, que tem a ver com essa característica que eu falei, né? Com essa observação que ele faz. E nesse caso, ele pode não limitar, mas estender os procedimentos de auditoria a esses itens. Então, é uma assertiva mequetrefe que está incompleta e que você tem que se virar nos 30 aqui para saber que ela está errada. Mas, você analisando a letra C ali, você consegue concluir que ela está correta. Tá bom, galera? Então, ó, com isso, concluímos esse nosso evento aqui. Como sempre, havendo dúvidas, ou se quiser mandar um oi, ou se quiser mesmo aí sugerir novos temas para a gente trabalhar aqui nas aulas para o CFC, né? Já aproveito e convido aí a galera, escreva lá. Guilherme, eu queria que você trabalhasse para o CFC especificamente com o tema tal, ou alguma coisa doutrinária, né? Uma documentação, aspectos doutrinários da documentação, ou não, fala mais sobre os objetivos gerais, ou não, fala sobre aqueles tópicos extravagantes que tem lá no edital, porque o edital do exame do CFC é gigantesco, né? Ele tem praticamente tudo que pode ser cobrado de auditoria independente. Entre em contato conosco que a gente vai conversando aí com o nosso chefe Gilmar Possati e a gente vai preparando as aulas aqui para vocês. Tá legal, meus amigos? Excelente noite aí para todos, então. Saudações, bons estudos e, ó, fiquem com Deus.